Galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos aprender sobre frações, parte de um todo. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo. Pessoal, lá na página 21, então, do nosso livro didático, nós temos mais um exemplo aí referente a frações. Esse exemplo aí é relacionado à educação financeira, um tema muito importante aí na matemática. Manuela, Eduardo e Catarina são irmãos e eles ajudaram então a avó a cortar a grama e cuidar do jardim. Ao final do dia, cada um deles ganhou R$ 12 da avó. Então eu já coloquei aqui os R$ 12 em moedas, isso mesmo, 12 moedas. Eles resolveram poupar então uma parte desse dinheiro. Manuela vai poupar a metade. Pessoal, quando nós falamos então em dividir algo pela metade, nós estamos dividindo em partes iguais, em duas partes iguais. Então nós conseguimos dividir esse dinheiro em duas partes iguais. Observe então que cada parte ficou com a mesma quantidade. Gente, é muito importante que você relacione isso com os R$ 12. Isso, então, nós conseguimos compreender que a Manuela ela vai guardar R$ 6, pois a metade de R$ 12 é igual a R$ 6. Já o irmão Eduardo, ele resolveu poupar a terça parte. Do mesmo estilo, então, nós vamos dividir a quantidade em três partes iguais. Então, observe que nós fizemos essa divisão em três partes iguais e cada parte tem exatamente R$ 4. Como ele vai poupar uma dessas partes, ele vai poupar, então, exatamente R$ 4. Já a nossa amiga Catarina, ela resolveu poupar, então, a quarta parte dessa quantia. Quando nós falamos em quarta parte, nós estamos falando em divisão em quatro partes iguais. Se ela vai poupar uma dessas partes, então ela vai poupar exatamente R$ 3. O que você costuma fazer quando ganha alguma coisa? Guardar dinheiro é muito importante. Pessoal, mais um exemplo, então, para a gente relacionar aí com frações. Todo mundo aqui já comeu chocolate? É muito bom, né? Então, eu tenho aqui uma barra de chocolate. Observe que essa barra de chocolate está sendo dividida em uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 partes. Se eu fosse representar essa fração, então, essa quantidade de partes como um inteiro, eu teria a representação, então, de 24 sobre 24. E isso nós teríamos aí um inteiro, certo? Então, essa fração, que ela está representada 24 sobre 24, ela representa um inteiro do nosso chocolate. Agora vamos analisar a seguinte maneira. Observe que uma parte desse nosso chocolate nós podemos também representar através de uma fração e observe que cada cubinho que tem aqui no nosso chocolate, ele é uma parte desse todo aí, desse nosso chocolate que nós já vimos. Então, esse chocolate aqui, essa uma parte que nós vamos retirar, nós conseguimos então falar que isso equivale a uma de 24 partes. Podemos fazer essa leitura como 1/24. Certo, galera? Espero que você tenha entendido. Vamos agora fazer algumas atividades. Metade, terça parte e quarta parte são partes, então, de um inteiro e podem ser representados através de uma fração. Para conhecê-las, vamos considerar como um inteiro cada um dos canteiros circulares do jardim da avó de Manuela, de Eduardo e de Catarina. Essa atividade está lá na página 22 do nosso livro didático, lembrando que já estamos no nosso volume 3. Cada canteiro foi dividido em partes iguais. Vamos representar a divisão desses canteiros usando frações. Letra A. O canteiro representa o inteiro.
pinte o círculo que representa o inteiro. Quando nós falamos no inteiro, nós estamos falando do todo. Então, nesse caso, nós vamos pintar o nosso círculo todo. Isso mesmo, galera. Um canteiro foi dividido em duas partes iguais. Pinte uma dessas partes. Então, se eu pintar uma dessas partes, eu estou pintando uma parte de duas. E isso é um meio, é metade do nosso inteiro. Outro canteiro foi dividido em três partes iguais. Pinte uma dessas partes. Então, se eu pintar uma dessas partes, eu vou ter uma parte de 3. E quando nós falamos isso, nós estamos falando na fração 1/3 ou terça parte. Podemos ainda dividir o canteiro em 4 partes iguais. Pintando uma dessas partes, nós teremos aí 1/4, certo? E por último aí, nós podemos ainda dividir o nosso canteiro em 5 partes iguais. Pintando uma dessas partes, nós teremos uma parte de 5, né? E ele é chamado de 1/5. Certo, galera? Essas frações que nós acabamos de ver, 1/2, 1/3, 1/4 e 1/5, elas são classificadas, então, como partes de um inteiro. Agora, considere como inteiro o canteiro na forma retangular. A avó das crianças vai dividir o canteiro em 3 partes iguais e plantar cravos em 2 dessas partes. Usando uma régua, divida o inteiro em 3 partes iguais e pinte 2 partes. Como que eu vou fazer isso, professor? Vamos pensar junto. Galera, o nosso canteiro aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 partes. Eu posso dizer que eu quero dividir em 3 partes iguais. Cada parte, então, vai ter 4. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser uma parte. Aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui vai ser outra parte. Eu dividi, então, o nosso canteiro em 3 partes iguais. O nosso enunciado, ele pede o quê? Para nós pintarmos, então, 2 partes dessas 3 partes. Eu pintei 2 partes, certo? Eu pintando 2 partes, eu vou ter 2 partes de 3. E isso é representado pela fração 2/3 do canteiro. Agora o canteiro vai ser dividido em 4 partes iguais e em 3 delas serão plantadas rosas. Usando uma régua, divida o inteiro em 4 partes iguais e pinte 3 dessas partes. Então, nós já temos essa divisão em 4 partes, agora nós vamos pintar 3 partes. 3 partes seria, tudo isso daqui seria plantados de flores. Ótimo, galera. Se foram usadas, então, 3 partes de 4, podemos representar como a fração 3/4. Toda vez que nós falamos em frações, nós temos o nosso numerador, que é sempre a nossa parte de cima, e nós temos o nosso denominador, que é a nossa parte de baixo da fração. Lembrando que o nosso denominador, ele representa a parte total, em quantas partes a figura foi dividida. Já o nosso numerador indica as partes que foram consideradas. Nesse caso, as partes que foram pintadas. Veja como nós conseguimos dar nome a essas frações. Por exemplo, a fração 1/2, nós lemos ela 1/2, ou meio só. 1/3, 1/3. 1/4, 1/4. 1/5, 1/5. 2/3, 2/3. E 3/4, 3/4. Escreva como Manuela dividiu os canteiros do jardim. Pessoal, esse jardim ficou maravilhoso, certo? Nós podemos observar que foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, nós já resolvemos aí a nossa letra A. Tá, quantas partes foram pintadas flores? Flores foram pintadas uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Perfeito. Represente por meio de uma fração a parte do canteiro que está coberta com flores. Nós acabamos de receber, então, uma informação muito importante,
que a parte total é o nosso denominador, a nossa parte de baixo, que é o 8. E a nossa parte, então, que foi utilizada é o nosso numerador, nesse caso é o 5. Então, a nossa fração é 5/8. Qual é o nosso numerador mesmo? O número 5. E o nosso denominador? O nosso denominador é o número 8. As figuras da tabela a seguir foram divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura e como se lê essa fração. Lembra que quando nós estamos falando com figuras, a parte que foi dividida é o nosso denominador e a parte que estamos utilizando ou pintando é o nosso numerador. A primeira figura ela foi dividida então em 3 partes e nós colorimos uma parte, então uma parte de 3. E nós lemos essa fração como 1/3. A nossa segunda figura ela foi dividida em 4 partes e nós pintamos 2 partes. Então, é 2 partes de 4 e lemos como 2/4. A nossa terceira figura ela foi dividida em 6 partes e nós pintamos 4 partes. Então, são 4 partes de 6 e a leitura já está ali, 4/6. A nossa última figura, a figura que tem o desenho rosa, ela foi dividida então em 5 partes e nós pintamos apenas uma parte, então uma parte de 5 e lemos então 1/5. Considerando a fração colorida de rosa, escreva o nosso numerador. O nosso numerador então é o 1 e o nosso denominador é o 5. Observe então a seguinte representação da figura 3/5. Pessoal, até agora nós viemos estudando que para ser uma fração, ela devia ser dividida em partes iguais. Nesse caso, podemos observar que as partes não são iguais. Por isso, então, essa representação ela está incorreta. Os quadrados a seguir foram divididos em partes iguais. Pinte a parte de cada quadrado para representar as frações indicadas a seguir. Pessoal, 1/10. Então, eu tenho 10 partes e eu vou pintar, então, uma parte. E 1/100, eu tenho 100 partes, então eu vou pintar uma parte. Essas frações, elas são chamadas de frações decimais. E eu posso ler ela, então, a primeira como 1/10 e a segunda como 1/100. As frações decimais, nós podemos representá-las com os denominadores 10, 100, 1000, os múltiplos de 10. É muito importante que você lembre dessas duas definições, porque elas vão te ajudar bastante aí daqui para frente. Então, nós temos algumas atividades. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. São nas páginas 25 e 26, atividades 4, 5 e 8 e na página 31, a nossa atividade 7. Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!